Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma de nossas videoaulas. Hoje nós iremos fazer uns complementos, é isso mesmo. Eu não sei quando você vai estar assistindo a aula, porque as aulas aqui na plataforma elas são atemporais, mas estamos aí com o Natal batendo as portas. E por que eu vou fazer essa aula de complemento com vocês hoje? Porque muitos deles estarão presentes nas próximas aulas, tá? Que tem a ver com o Natal, tá? O pessoal tá cobrando aí para fazer alguma coisa pro Natal. Então, calma que tá vindo aula de Natal aí. Eu vou apresentar para vocês logo os complementos que iremos fazer aqui. Eu acredito que vocês vão gostar. Olha só, nós iremos fazer essas folhagens. Ah, gente, deixa eu falar com vocês aqui, ó. Já deixa aquele like aí, tá? Pra tá dando força aqui pro canal. Eu tô fazendo um teste aqui hoje, você já vai colocar aqui nos comentários. Eu tirei o jogo de luz, porque tá dando muito reflexo nas pétalas. Assim, quando eu vou mostrar alguma peça pra vocês assim, mais de perto, fica dando reflexo. Aí o que acontece? Como tá um solzinho gostoso aqui, tá bem uma claridade, eu deixei a luz natural. Se tiver escuro aí, vocês vão me falando aí nos comentários, que aí eu já não faço mais isso, tá? Ó, nós vamos fazer essas folhagens douradas, tá vendo? Vamos fazer essas aqui, nessa tonalidade, que a gente vai montar alguma coisa. Você sabe que eu sempre monto alguma coisa. Vamos fazer essas folhagens aqui. Vou fazer aqui para flores do dia a dia e para Natal também. Vou explicar para vocês tudo direitinho. Inclusive, já estou com elas cortadas aqui, ó. Sempre corto a maior para ensinar como colocar no grill, né? Porque ela é maior que o grill, que aí você já aprende. Vamos fazer esses aqui, olha só que coisa linda. Ó. Trouxe aqui prontinho, já pintado, e um sem pintar pra gente estar pintando aqui. Tem outros modelinhos aqui, ó. Vamos aprender aqui agora. Tudo com materiais acessíveis, tá? Vocês conhecem esse aqui? Ó, tá boa. Tá boa, né? Tá boa. Isso, ó que lindo. Isso aqui fica lindo nos arranjos. Vamos aprender também. Aqui que lindo, ó. Ó. Fiz em várias tonalidades. Eu vou ensinar um e vou explicar para vocês quais as cores que eu usei em cada um. Ó. Que gracinha. Já fiz dourado também para as aulas de Natal. O que mais temos aqui? Temos esse complemento aqui. Ó. Vou ensinar também. Que mais? Ah, prometi que ia ensinar a costela de Adão grande. Vou ensinar pra vocês. Tá aqui, ó. No jeito. Vamos iniciar logo aqui os complementos. Acho que falta mais uns dois ali, mas a gente vai fazendo aqui aos poucos. Vou explicando pra vocês direitinho aí. Que tem reaproveitamento também na aula de Natal dos complementos que já temos aqui. Tá? Só uma adaptada na pintura. Mas vai ser fácil, você vai aprender direitinho, tá bom? Eu já vou começar pintando essas folhas aqui, pra gente ir pra esse aqui, ó. Esse aqui eu coloquei umas folhinhas por conta da nossa montagem, mas vocês vão aprender aí, logo, logo, tá? Olha, essa escura aqui eu vou pintar de marrom. Já fiz uma demonstração aqui em uma outra aula, mas eu falei que eu pintaria aqui novamente pra ficar as aulas de complemento tudo numa aula só, tá? Ó, vou usar marrom PVA. Preste atenção aí que é bem fácil. Não precisa fazer nervura nessa folha não, tá? Você só vai pintar mesmo. Pode deixar aparecer um pouquinho do verde, ó. Ó, tá vendo? Agora eu vou pintar essa, ó. Preste atenção aqui que é bem fácil. Aqui, deixa eu falar com vocês sobre esse verde, tá? Esse verde aqui era amarelo, PVA. Eu gosto de tonalizar meu próprio verde. Faço escuro, faço mais claro, a cor que é a tonalidade que eu quero. Aí, o que é que eu faço? Eu coloco um pouco do corante azul dentro do amarelo, que aí eu vou tonalizando na cor que eu desejo, entendeu? Isso aqui é esse corante que a gente compra em casas de materiais de construção. Essa é a melhor marca, tá bom? Pra trabalhar. Aí, você vai colocando umas gotinhas aos poucos até chegar na cor que você deseja. Eu vou usar aqui um pouco do verde. Preste atenção aqui que é bem simples. Ó, colocar só um pouquinho do verde aqui. Esse verde mesmo, ele ficou bem escuro.
Vou pegar um pouco de tinta sépia de tecido, porque por incrível que pareça, a cor sépia PVA eu não gosto, não acho a tonalidade dela bonita, aí eu sempre compro a de tecido. E vou colocar aqui a mesma quantidade, ó, do lado. Pronto. Aqui vou pegar essas duas cores aqui, ó. E vou fazer isso, ó. Isso aqui faz toda a diferença na hora de montar o arranjo. Essa aqui eu vou deixar nessa tonalidade, você vai entender já já por quê, certo? Ó, essa aqui. Vamos trabalhar com essa aqui logo. Vou virar aqui. Peguei aqui, ó, já na medida. Isso aqui também não é folha de você fazer pra tá enchendo o arranjo, não. Você faz ela como complemento, uma só já tá boa no arranjo. Não precisa tá fazendo 10 folhas dessa aqui, não, que gasta muito material, tá? Aqui, vou colocar um pouquinho do verde aqui. Esse verde escuro mesmo. Vou pegar aqui um pincel boleado, você pode estar fazendo com esponja também. E vou fazer isso, ó. Aquela pintura maluca que a gente sempre faz aqui, toda manchadinha, lembra? Só isso. Prontinho. Vou pegar esse aqui. Eu deixo as coisas tudo separadinho, gente. Ah, esse aqui é um macete aqui da Artes Prada, ó. Peguei umas pontinhas de palito, 5 pontinhas de palito. Entortei, dei uma inclinada e colei um EVA aqui, ó. Pra fazer uma ferramenta pra gente tá fazendo nervura, tá? Ó, tem um pequeno e um maiorzinho, tá vendo? Você pode fazer tudo de um tamanho só. Aqui, risquei um aqui já. Vou recortar. Prontinho. Agora, olha só, preste atenção aqui. Esses aqui já estão prontos. Olha o que eu vou fazer aqui. Vou pegar essa ferramenta aqui, muito chique. E vou fazer isso, ó. Vou fazer uma nervura aqui, ó. Vou fazer isso, ó. Descer aqui bem no meio, ó. Isso você só vai ver mesmo na hora de pintar. Pronto, fiz essas nervuras aqui. Agora preste atenção que é bem simples. Os moldes estarão disponíveis na descrição, tá? Quem não sabe aí chegar na descrição, peça ajuda. Aqui eu vou pegar o verde mesmo, olha só o que eu vou fazer. Pode fazer em qualquer cor, tá? Vou pintar aqui, ó, só essa parte aqui. Ó. Esse aqui mesmo eu comecei a pintar de laranja, tá vendo? Vamos pintar esse aqui de laranja pra ver como fica? Ó, esse com a pontinha laranja. Agora, olha só. Aqui eu já coloco o verde na parte de baixo, ó. Só faz isso. Quer ver a nervura aparecer agora? Passa por cima do laranja um pouquinho. Que fica bonito, ó. Tá vendo? Faça isso dos dois lados. Esse aqui gasta pouquíssimo material. Eu adorei fazer. Ó, tá vendo? Aqui, como tá o verde aqui na ponta, eu já faço o contrário. Aqui, ó. Vou pegar até essa mesma esponjinha aqui. Aqui eu já coloco o contrário. Coloco o laranja. Ó como a nervura apareceu agora, tá vendo? Um pequeno e um grande, certo? Eu vou riscar aqui minha folha, pra gente tá cortando e fazendo acabamento pra ir pro grilo, tá? Riscada, agora eu vou cortar.
Agora aqui, com a mesma tonalidade do verde, eu vou começar a fazer os acabamentos. Primeiro eu vou fazer umas marquinhas aqui pra estar fazendo esses buraquinhos, ó. Vou fazer um aqui. Um outro aqui, ó. Aí você marca aí a posição que você achar melhor. Eu vou deixar lá no molde, tá? Marcado pra você. Certo? Aí quando você for fazer, você faz isso aqui, ó. Dobra aqui. Procure fazer eles do mesmo tamanho, tá? Preste bem atenção, concentre-se nessa hora pra você fazer certinho, ó. Vou deixar marcado lá no molde, tá? Agora aqui você vai fazer o seguinte, ó. E com a mesma tinta verde. Agora eu vou fazer isso, ó. E vai puxando essa tinta pro centro. Aqui nessas aberturas que eu fiz, ó. Faz isso, ó. Pra pintar as partes laterais lá dentro, ó. Já vai mudando, tá vendo? E aqui você vai fazendo isso, ó. Trazendo a tinta mais pro centro. É bem simples. Aqui, ó. Dá uma passada aqui no meio. Dá só uma escurecida aqui no meio. E ela vai ficar assim, tá? Do outro lado, a mesma coisa, tá? Prontinho. Ó, vou fazer logo com vocês essa folhinha aqui do complemento, tá? Que é bem simples. Vou cortar aqui no EVA branco. Você pode estar fazendo a tonalidade que você bem entender, tá bom? Vou deixar o molde dela também pra vocês. Aqui mesmo que eu vou fazer só uma, mas eu corto duas pra não perder tempo. Prestar atenção aqui como que eu pintei. Ó. Eu fiz essa pontinha dela, ela é amarela. Mas você pode estar fazendo alaranjada também. Só fiz isso. Pintei a pontinha dela de amarelo. Vim com sépia. Não precisa fazer nervura, tá? Vim com sépia. Ó. Passa por cima do amarelo. Esse aqui eu usei o amarelo. Você pode estar usando laranja também. Fica lindo. Com essa pontinha laranja. E aqui, ó. Passo por cima do amarelo. Por isso que ela ficou naquela tonalidade. Ó. Tá vendo? É essa folhinha aqui que a gente vai usar nesse complemento, certo? Prontinho. Antes tem uma aqui também de ir pro grego. Ah, gente, antes de fazer isso aqui com vocês, mostrar pra vocês aqui. Ai, que eu tô me achando hoje. Tô muito, muito, muito me achando. Olha que eu ganhei de presente. Veio uma fita métrica nova. E esse jogo lindo de tesoura. Eu vou esconder de mim mesmo, que eu destruo tesoura. Mas não. Vou inaugurar logo, logo. Ganhei isso aqui. E isso aqui. Que lindo. Ai, que eu fiquei radiante. Que alegria. Da mesma pessoa. Mary, obrigada, meu amor. Lá de Salvador, aqui da capital baiana, tá? Ela me mandou esse presente. Presentão, que eu tô precisando de tesoura mesmo. A gente aqui, artesã, tá sempre precisando de tesoura, né, gente? E a gente destrói tesoura, que é uma beleza. Ó, aqui... Deixa eu medir aqui pra vocês. Eu já vou inaugurar aqui a fita métrica da minha querida inscrita Mary. Ó, peguei aqui uma tirinha de EVA. Medi aqui pra vocês verem. 7 centímetros. 7 por 19, tá? Aí você vai fazer isso aqui, ó. Eu vou dobrar pra andar mais rápido, tá? A gente vai fazer esse corte aqui, ó.
É igual aquele corte dos matinhos que a gente faz aqui. Corta aqui, descarta. Bem fininho, tá? Ele tem que ser bem fininho, ó. E aí você corta todo assim, tá? Vou dar seguimento aqui. Você pode cortar ele reto também. Eu fiz um teste ali com ele cortado reto, assim, ó. Não ficou feio, não. Ficou ruim pra colocar no grill. Você pode estar fazendo isso aqui também, ó. Só que eu gostei, porque a gente vai ter que afinar ele no grill. Eu gostei mais desse aqui, tá bom? Mas já deixo aí pra você uma opção. Vou até terminar aquilo ali pra não desperdiçar material. Prontinho, tá vendo? Agora olha só o que eu vou fazer. Eu vou pintar ele depois de cortado, tá? Pra ele ficar bem verde. Prontinho. Ó, a folhinha daquele complemento. É bem simples. Colocou aqui. Você só vai fazer isso aqui, ó. Prontinho. Foi só isso que eu fiz, tá vendo? Deixa ela ali que a gente vai usar ela daqui a pouco. Vamos ver esse aqui como é. Aqui, ó. Tá vendo? Com a nervura pra cima. Eu vou colocar o outro. Aqui, ó. Você dobra aqui e faz isso aqui 2 vezes, ó. Prontinho. Aqui a gente vai colocar um cabinho e é só isso. Agora eu vou pegar uma, preste atenção aqui, sem pintar. Porque essa aqui é uma outra história. Você vai ver o que eu vou fazer com essa sem pintar. Amarela. Coloquei aqui. Fazer a mesma coisa, ó. E pronto. Vamos ver o que a gente vai fazer com essa amarela sem pintar. Ela vai ficar perfeita. Prontinho. Agora eu vou fazer essas aqui com vocês, ó. Vamos logo pra essa aqui. Aqui peguei um palito de churrasco. Peguei uma esponja. Vou começar pelo amarelo. Preste atenção aqui que é bem fácil. Ó. Vou colocar aqui a metade para aquecer, que não cabe a folha toda. Aqueceu. Coloco aqui na esponja e faço isso, ó. Bem no meio. Tem que ficar bem certinho, tá? Senão isso aqui vai atrapalhar a sua vida na hora do acabamento. Esfriou. Ó como ela ficou, tá vendo? Agora eu venho pro outro lado. Tá vendo? As outras a mesma coisa, tá? Tá vendo? Elas vão em arame, tá? Vou fazer logo essa aqui com vocês. Olha só. Vou dobrar lá aqui ao meio. Bem no meio. E vou colocar só uma parte aqui, tá? Preste atenção aqui que a posição aqui pra mim ficou ruim. Muito ruim. Mas eu vou tentar. Um lado tá pronto. Deixa esfriar.
Protege esse lado que tá pronto. E vai de novo, ó. Eu vou tentar fazer com essa pontinha aqui, que ela não ficou muito. Não ficou do jeito que eu queria. Pronto, tá bom. Agora, preste atenção aqui. Eu vou dobrar aqui de novo. Vou dobrar bem aqui no meio. E vou fazer isso, ó. Vou aquecer só o meio dela, tá? E agora venho, ó, fazer uma nervura aqui no meio. Bem certinha, tá? Ó. Tá vendo? Acho que aqui no grill é só. Não, falta o outro. Falta esse aqui, pra gente já colocar arame. Ó, presta atenção aqui. Esse complemento é lindo, vocês vão amar fazer. E ele rende muito no arranjo. Ó, vou aquecer aqui, tá? Presta atenção que é bem simples. E aqui eu vou torcer, ó. Torcendo e esticando. Pega aqui essa pontinha, ó. Enrola. É afinar isso aqui, tá? Pronto, agora eu vou desembaraçar ele aqui. Ele vai ficar assim todo bagunçadinho, tá? Agora vamos para a colagem dos arames. Ó, vou pegar aqui uma tirinha de EVA. Vou cortar umas mais largas que eu posso precisar. Eu quero que você preste atenção aqui num truque aqui dessa folha, ó. Vou colocar um arame aqui. Bem no meio, ó. Pra ela não ficar soltando, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó atrás como eu fiz, tá vendo? Pra ficar o arame bem seguro, pra não ficar soltando. Olha só o que você vai fazer aqui, preste atenção. Vou colocar a cola quente aqui no meio. Coloco meu arame aqui. Pegue uma tirinha de EVA aqui. E, ó. Coloco. Aí a gente vai pintar, né, gente? É claro. Ele não solta, tá? Aqui já vou pegar o gancho aqui com esse EVA. E enrolar aqui, ó. Aqui, ó. O pessoal que tá reclamando que a arame tá soltando aí, pode colocar isso aqui em qualquer folha, tá? Vai ficar feio não. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês de pertinho, pra vocês verem como que ela fica inotável aqui, ó. Tá vendo? Capricha mais na pintura. Porque toda folhagem que a gente faz, a parte que menos aparece é essa. Entendeu? E aqui fica um trabalho seguro, ó. Tá vendo? Nossa folha costela de Adão tá prontinha. Agora esse aqui, preste atenção aqui. Eu vou fazer essa aqui, aquelas ali é a mesma coisa, tá? Aqui, peguei um arame 20. Pera aí.
Peguei um arame 20, revesti com uma tirinha de EVA fininha. E a gente vai colocar aqui agora. Ó, vou dar uma mesclada de tinta aqui amarela, mas não é pra pintar, tá? É só pra facilitar na pintura. Porque eu vou usar a cola instantânea. Pronto, coloquei esse amarelo aqui. Isso aqui vai desaparecer daqui a pouco, não se preocupe não. É só pra facilitar na colagem da... Esse aqui é a mesma coisa, eu vou colocar aqui o arame 20 também. Já tá pintadinho e vou colocar aqui no meio, ó. Aqui eu já vou trabalhar com a cola instantânea. Como ela vai ficar na frente, pra não tá manchando de cola quente, pra não correr esse risco, tá? Aqui a gente coloca, ó, bem certinho. Prontinho. Tá vendo? Esse aqui, deixa eu ver se tem arame pra esse aqui. Ó, vou fazer logo esse aqui com vocês, tá? Vou enrolar. Ó, gente, olha só, esse papel aqui a gente compra de casa de embalagens. Essas embalagens aquelas bobinas de saquinho que a gente compra para guardar legume. Aí fica melhor para enrolar nos cabinhos, porque o papel higiênico, ele tem aquelas... eles são picotados, então quebra com facilidade. Ó, vou engrossar aqui. Só que uns 6 centímetros tá bom. Engrossei aqui. Vou pegar uma tira de EVA. E vou revestir esse papel. Coloco cola aqui. E vou descendo aqui, ó. E ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Agora, olha esse aqui que eu fiz o teste. Que eu cortei assim. Não deu tanta diferença, não. Só achei ruim na hora de colocar no grill. Mas você pode tá escolhendo ele. Olha como ele rende. Olha 5. Tanto que fica. Ele é ótimo para complementar os arranjos, tá? Preste atenção nesse aqui agora, ó. Vamos fazer esse aqui. Olha só. Peguei aqui o arame 20, que foi o mesmo que eu utilizei nessa folha aqui. Peguei o arame 20, revesti com tirinha de EVA. Vou mostrar pra vocês aqui como que é. Pra não ficar nenhuma dúvida, tá? Porque tem gente que fica com dúvida e eu não gosto. Mas qualquer dúvida pode estar perguntando aqui. Peguei uma tirinha aqui de EVA. Vê se eu acho um arame aqui sem revestir. É, com uns 8 centímetros só. E faço isso, ó. Venho aqui. E faço isso, ó. Foi só isso que eu fiz, tá? Certo? Agora aqui, ó. Esse lado que tem as nervuras. Coloco um pouquinho de cola aqui. Coloco ele aqui e fecho, ó. Tá vendo? Ele vai ficar assim. Agora aqui o amarelo, a mesma coisa, tá? É porque aqui, esse aqui a gente vai trabalhar diferente. Colocou, fechou, ó, não deixa o arame aparecer, tá? Deixa ele lá dentro. Prontinho. Agora eu vou pegar aqui um arame também 20 e vou começar a fazer uma montagem aqui, ó. Preste atenção aqui que é bem simples. Peguei aqui uma tirinha de EVA na cor amarela, mas depois a gente vai pintar, tá?
Vou começar a enrolar aqui, ó. Esse aqui é o pequeno. Aí venho com outro aqui. Descer mais um pouquinho. E já venho com outro maior. Já coloco aqui. E aí, você pode colocar quantos você bem entender, tá bom? Deixa eu colocar aqui e já viro pra você ver. Eu achei ele tão gostoso pra fazer. Ó, que bonitinho, tá vendo? Você pode fazer na tonalidade que você bem entender. Ó. Vou fazer com vocês logo esse aqui. Ainda falta muita coisa. Ó, peguei aqui o arame 16. Vamos fazer logo essa tabu aqui, tá? Peguei esse aqui que tá maior. Peguei aqui o arame 16. Vou revestir aqui. Com papel. Vou descer, ó. Descer só até aqui. Prontinho. Agora eu vou deixar aqui 3 centímetros. Vou enrolar só aqui, ó. Deixar essa ponta. Vou fazer com vocês esse modelo aqui, ó. Pra não ficar dúvida, tá? Porque esse aqui já dá pra você perceber, ó. Que eu já comecei aqui, né? Então, pra não precisar fazer 2. E aqui eu faço isso, ó. Vou fazer a tabuada do tamanho que eu quero. Aqui, ó. Volto de novo. O papel aqui tá duplo, tá? Ó, 2 papéis. E aqui eu vou enrolando, ó. Finalizei aqui, certo? Meio caminho andado. Vou fazer esse aqui agora, ó. Presta atenção. Esse aqui é bem fácil, ó. A mesma coisa praticamente. Vou pegar aqui um outro arame 16. Vou enrolar aqui o papel. Desci aqui uns 7 centímetros, vai depender do tamanho que você vai fazer. E aqui eu vou engrossar só o meio, ó. Fazer uma barriguinha aqui, tá? Ó, meio caminho andado. Agora, preste atenção nesse aqui. Aqui, ó. Agora eu vou engrossar esse aqui. Esse aqui você pode fazer do tamanho que você bem entender também, tá? Tá vendo? Agora, olha só o que eu vou fazer. Vou pegar papel alumínio. Ó, um pouquinho de cola aqui. Vou enrolar esse aqui. Ó. Deixa bem certinho. Deixa ele bem lisinho, tá? Ele vai ficar assim, certo?
Agora esse. Aqui eu vou cortar um pouco. Cortar com essa tesoura aqui. Tesoura... Tem gente que fala que papel alumínio amola tesoura. Mentira, ele cega a tesoura, tá? Corta papel alumínio com sua tesoura nova. Tesoura nova não, porque ela não é nova, né? Nova é a de meio, que tá ali que eu tô com ciúme. Ó. Deixa bem assim, tá? Bem certinho, ó. Tá vendo? Prontinho. Agora eu vou enrolar a taboa. É taboa ou taboa, meu Deus? Acho que é taboa. Tô eu fazendo confusão aqui. Será? Pronto, aqui eu vou modelar. Ah, era pra ter passado a tirinha de EVA aqui antes, eu esqueci. Mas aí você já faz isso. Antes de colocar o papel alumínio, você enrola o EVA, tá? Prontinho. Foi assim que eu fiz aquelas. Eu vou até enrolar logo aqui. Eu esqueci, gente. Vocês entenderam, né? Antes de colocar, antes de fazer esse acabamento aqui, de colocar o papel higiênico aqui no meio, você já enrola o EVA na pontinha. Vou fazer aqui. Tem que caprichar aqui agora. Eu vou ter que finalizar aqui. Deu certo. Agora, olha o que você vai fazer. Você vai pegar a tinta PVA branca. Esse aqui... Peraí. Branca. E você vai pintar aqui, ó. Vai deixar ele todo branquinho, tá? Pintou, põe pra secar. Esse aqui, a taboa, eu vou pintar de marrom, porque esse aqui a gente vai fazer um trabalho diferente nele, tá? Esse aqui eu vou pintar de marrom, ó. Só aqui o papel alumínio, tá? Vocês vão entender já já porque que eu tô pintando ele de marrom. Já já não tem... Já já eu acabo com o mistério. Pronto, pintei de marrom, deixa secar. Ou marrom ou aquela cor concreto, PVA. Não tem problema usar aquela não. Esse aqui não precisa pintar, que eu já demonstrei, né? Aqui, ó. Olha eles aqui já pintados, tá vendo? Ó, eu vou começar com esse aqui. Deixa eu ver se essa taboa tá seca. Já tem uma outra seca aqui, ó. Essa aqui é da mesma que a gente fez. Ela só ficou um pouquinho mais estreita, mas é a mesma, tá? E essa daqui, ó, também que fizemos. Vamos fazer logo o acabamento. Aqui só falta engrossar o cabinho. Vocês viram ali como eu fiz, né? Vamos fazer logo esse aqui. Ó, preste atenção aqui. Aqui eu tenho Liquibrilho. Eu trabalho com Liquibrilho. Mas é a mesma coisa de resina acrílica à base de água. Tem uma aula aqui onde eu explico pra vocês direitinho. Essa aula aqui, ó. Lá tem o contato, tudo da resina que... Até a marca da resina tem lá. E o contato de telefone onde você pode estar entrando para comprar. Não se apega, eu não achei Liquibrilho. Resina acrílica à base de água da marca Alteza, que é essa aqui, ó, é a mesma coisa. Você vai tirar de letra, tá? Preste atenção aqui. Essa aqui é a serragem que usamos para fazer um trabalho aqui dos vasos, em vasos, com serragem, tá? Eu vou usar essa serragem para fazer essa taboa, porque a taboa, ela é áspera, né? Então, foi o que eu encontrei. Agora aqui, ó, vou melar aqui todinho com ela. No seu caso, que não tem Liquibrilho, a resina acrílica. Fiz isso aqui. Venho aqui na serragem. Ela vai ficar assim, ó. Aí, coloca lá no isoporzinho, coloca no sol pra secar. Ela seca rapidinho. Isso aqui em 20 minutos tá seco. Vou colocar ali pra secar depois. Aqui, ó. A taboa.
Vê que linda que fica. Tá vendo? Pode deixar assim na cor natural também. Depois você pinta aqui de verde, engrossa mais o cabinho e pinta de verde também. Tá vendo? Foi isso que eu fiz. Foi assim que eu fiz. Mas a gente vai pintar aquelas lá daqui a pouco. Prontinho aqui com a serragem. Agora preste atenção nesse aqui, ó. Esse aqui, vou fazer esse aqui com vocês, quer ver? Esse pequenininho aqui. Daqui a pouco a gente pinta ela. Já tem ela seca aqui, ó. Ela já tá sequinha aqui, tá vendo? Essa aqui tá sem a pontinha, mas aqui já tá no jeito de pintar. Se você quiser dar uma mão de resina, no caso aqui você pode dar. Quem não tem resina e liquibrilho pode estar fazendo esse processo com a cola branca, tá bom? Não tem problema nenhum. Ó, isso aqui é aquela pedrinha, aquelas pedrinhas brancas, ó. Aquelas areinhas. Tem até umas bolinhas de isopor aqui dentro, deixa eu tirar. Na verdade, ela era branca, gente. Eu não sei o que foi que eu fiz, que ela ficou assim, um pouco rosada. Deve ser eu e minhas malinesas aqui, né? Eu nem lembro, nem sabia que eu tinha essas pedrinhas. Hoje, fazendo uma faxina ali essa semana, foi que eu descobri, ó. É fácil de encontrar, em qualquer armarinho você encontra. Agora aqui o processo é diferente, preste atenção. Aqui eu vou passar a cola, ó. Pronto, deixa ela esfriar um pouquinho para eu passar a mão para ela ficar bem uniforme. Aqui, ó. Aqui ela já esfriou um pouquinho. Eu venho, ó, e faço isso. Ó, que coisa linda. Pode deixar assim branco. Deixa eu mostrar para vocês ela depois de pronta. Ai, socorro. Ó. A gente vai pintar daqui a pouco, tá? É rapidinho agora. Estamos vencendo nossa batalha aqui. Vamos para esse aqui, ó. Vamos fazer esse aqui. Tem um monte aqui. Eu tenho uma caixa ali que tá cheia, só para dar acabamento. Mas não tem como. Antes de fazer com vocês, deixa eu falar com vocês aqui sobre essas bolinhas de isopor. Isso aqui é bolinha de enchimento. Preste atenção aqui. Eu tenho aqui 2 tipos de bolinhas de isopor, ó. Preste atenção. Essa aqui, na internet... Eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? Eu vou deixar um link aqui. Eu comprei aqui no armarinho, mas eu sei que tem gente que não vai encontrar com facilidade, né? Eu tô vendo que tem cidade aí que é ruim para encontrar material para artesanato. Essa aqui, a referência dela você encontra na internet, porque não tem o número, entendeu? Tipo as outras maiores, não tem número. Então, você encontra bolinha, pérola de isopor para enchimento. Essa aqui essa maior aqui, e a diferença de uma para outra é que essa daqui é a micro. A diferença é essa. Essa é a bolinha de enchimento, essa também é, só que essa é a bolinha do tamanho padrão e essa aqui é a micro, que é bem pequenininha, ó. E eu tenho utilizado muito das duas, tá vendo? Essa aqui é bem pequenininha. Vou fazer com vocês com uma com a grande, outra com a pequena pra vocês verem. Ó, essa aqui eu fiz com a pequenininha, tá vendo? Ó como ficou. Eu vou fazer agora uma com essa grande aqui pra gente ver como fica. Aqui é o mesmo processo, ó. Espalha. Eu não fico apertando a cola o tempo todo não, viu, pessoal? Eu coloco, paro um pouquinho e espalho, ó. Não precisa parar, tá? Pode ir direto. Dá tempo? Dá. Podem ficar tranquilos. Eu já fiz uma maior que essa pra fazer um projeto ali. Que você pode montar arranjo com isso aqui, tá, gente? Eu vou voltar aqui com ela grande pra gente tá montando um arranjo. Ó, feito isso, ó, deixa ela ali. Se você colocar a mão ali, você vai queimar a sua mão. Vou fazer uma outra, vou fazer essa aqui com a micro pra gente ver como fica, quer ver? Esse aqui eu vou colocar na micro, ó. Prontinho. Agora preste atenção aqui. Viu que eu nem cortei o vídeo pra vocês verem o tempo que eu tô tendo que deixar lá aqui. Aqui, ó. Eu tenho uma tampinha com água, ó. Eu vou umedecer a mão. Ó. Vou umedecer a mão e agora eu vou apertando, ó. Por que umedecer a mão? Porque se sua mão estiver seca, 100% seca, quando você tocar aqui,
vai soltar as bolinhas na sua mão, vai colar a cola quente na sua mão e sai soltando tudo. Ó, tá vendo? Agora eu seco a mão, porque as partes que tiver sem uma bolinha, ó, que pode acontecer, aí eu vou colocando uma bolinha. É uma delícia fazer elas, eu gostei. Se quer ver gostoso é pra pintar. É mágico. Vou colocar mais uma aqui. Uma colega minha foi fazer, ela não conseguiu, porque quando ela colocou a mão, disse que ficou colando na mão dela. Aí eu falei, não, tem que ter um truque. Aí eu umedeci a mão, aí eu vi que eu posso colocar a mão, ó. Ó, já tô toda colada, tá? Ângela, pode fazer com cola branca? Nem tente, porque eu tentei e não deu certo, tá? Descolou todinha. Eu já testei mesmo pra trazer essa resposta pra você e não obtive sucesso. A única cola, a não ser a cola quente aqui, que vai dar pra você fazer é a cola de silicone fria. Essa eu sei que vai colar. Mas a cola branca não colou não, tá? Ó que lindo. Oh, meu Deus, socorro, a nossa micro já esfriou. Ai, gente, ó que linda. Não, ainda tá quente. Ó, tá vendo? Colou na minha mão, ainda tá quente. Ela demora pra esfriar aqui, viu? Por isso que dá tempo você fazer, você colocar cola em todo ele. Ó, que delícia é fazer, tá vendo? É terapêutico demais, eu amo fazer isso aqui, amei. Eu tô apaixonada. Ó que lindo. Eu acho que dá, né, gente? Não precisa fazer as outras não, que é tudo a mesma coisa. Eu vou tampar isso aqui, porque se isso aqui cai aqui no meio do ateliê, eu jogo no lixo, porque uma vez caiu, eu saí varrendo. Quanto mais eu varria, mais espalhava. Foi um sufoco danado. Agora vamos para a pintura, tá? Olha, essa aqui, que é a taboa, você pode pintar ela aqui, ó. Tá vendo como tem uma mais vermelha, outra mais, um pouquinho mais escura? Veja só o que eu fiz aqui, tá? Preste atenção aqui que é bem simples. Aqui peguei a tinta cerâmica. Aqui peguei a tinta cerâmica PVA. Vou pintar essa aqui mais avermelhada, ó. Tá vendo? Essa aqui eu coloquei um marrom na parte de baixo, ó. Aí depois de sequinha, agora mas eu acho que pega, quer ver? Você pode estar fazendo isso aqui, ó. Escurecer mais o pezinho dela, puxa aqui pra cima pra ficar um degradê. E ela fica assim, ó. Tá vendo? Vou colocar ali pra não melar aqui. Essa aqui, como que eu fiz pra escurecer mais um pouquinho? Eu misturei o cerâmica. Deixa eu mostrar pra vocês aqui as cores, ó. Aqui eu tenho laranja PVA, amarelo PVA, marrom PVA e verde oliva de tecido, tá? Vamos trabalhar com essas cores. E aqui eu fui misturando, ó, mela no pincel no marrom e no cerâmica. Foi isso que eu fiz, pra ela ficar um pouco mais escura, ó. Aí vai com o pincel no cerâmica e vai misturando aqui mesmo, ó, na peça. Prontinho, ó. A mesma tonalidade, tá vendo? Tudo certinho por aqui. Lavar o pincel. Pintar esse aqui, ó. Preste atenção aqui que é bem simples, ó. Basta tocar aqui e já pega a tinta, tá vendo? Ó. Vou aqui no laranja agora, ó. E vou espalhar um pouquinho, ó. Ficar com a ponta mais alaranjada. Viu? Agora venho aqui com o verde. Não precisa lavar o pincel para o verde ficar um pouco amarelado, ó. E aí você vai subir, ó. Faz assim com o pincel para dar esse degradê, tá? Tá vendo que lindo? Descer mais um pouquinho desse laranja.
Tá vendo? Olha esse aqui. Esse aqui eu vou de amarelo. Esse aqui eu vou pintar dessa cor. Vou colocar um pouco de verde aqui embaixo. Mistura as cores. Ó. Tá vendo? Agora preste atenção aqui. Vou fazer uma diferente aqui com vocês agora. Vou pegar aqui o cerâmica. Vou pintar esse aqui, ó. Não precisa pintar o centro lá dentro de branco, não, tá? Tá vendo? Olha o que você pode estar fazendo. Aí você tira o excesso. Tá vendo? Você não querer deixar assim com a cor muito escura. Esse aqui. Esse aqui eu vou deixar que a gente vai trabalhar com outro tipo de pintura agora. Deu pra entender aí, né, gente? Como foram feitas as pinturas? Esse aqui, ó. Esse aqui eu suavizei aqui bastante o cerâmico. E aqui embaixo eu deixei um pouquinho mais tinta, tá vendo? Um pouquinho mais forte. Esse aqui eu fiz com sépia, ó. Tá vendo? Deixa eu fazer esse aí sépia pra vocês verem como eu fiz. Eu vou só mudar o modelo. Vou fazer esse aqui, ó. Sépia. Outra coisa também que você pode estar fazendo, ó. Outra técnica aqui. Eu tava me esquecendo. Foi até bom ter me lembrado de fazer esse aqui sépia com vocês. Ó, não quer deixar ele assim. Pintei de sépia. Vou umedecer esse paninho. E vou passar. As pontinhas das bolinhas estão ficando brancas. E o sépia conservou lá no fundo, tá? Ó, tá vendo? Fica perfeito. Esse aqui acho que dá pra fazer também, quer ver? Deixa eu ver se dá tempo. Não, esse aqui já, a tinta já pegou já. E pega super bem, viu? Ó. Aí, o que você faz? Pra esse aqui, eu vou engrossar o cabinho, que a gente vai usar ele, tá? Agora aqui eu vou pintar na mesma tonalidade aqui do verde. As folhinhas que fizemos aqui, gente, ó, eu ensinei pra vocês. Aí vocês podem estar colocando aqui, ó. Coloca uma, duas, a quantidade que vocês quiserem, tá? Mesmo pra colocar no complemento, mesmo que não seja só pra montar arranjo, que seja só pra fazer como complemento, você pode estar fazendo isso, tá? Eu vou colocar nesse aqui só uma, que pra montagem que a gente vai fazer. As outras já estão com 2 ou 3 folhinhas. Esse aqui eu vou colocar uma folhinha aqui só. Só isso. Esse aqui vai pegar só uma folha, certo? Na hora de montar, vocês vão entender por quê. E agora eu vou trabalhar com vocês aqui, é rapidinho, já tá terminando. A gente tá adorando isso aqui. Preste atenção que é bem fácil. Eu vou pegar um recipiente aqui, que por sinal tá até grande. Mas só tô tendo esse aqui. Ó. Aqui é o mesmo daquele lá que eu mostrei pra vocês aqui, tá? É o Liquibrilho, que é a resina acrílica à base de água.
Eu vou pegar aqui um pouco e colocar aqui nesse recipiente, ó. Só um pouquinho mesmo que dá pra gente fazer. Ele rende demais. A gente vai trabalhar com purpurina. Eu quero que você preste bastante atenção aqui. Por quê? Porque antigamente a gente trabalhava com purpurina apenas com goma laca. Eu não gostei de trabalhar com a goma laca porque a goma laca ela não te dá as oportunidades que vou dar você trabalhar com a resina. Por quê? A goma laca você der uma passada, duas. Você passa outra, já sai melando tudo. Sem falar no cheiro, que é muito forte. Aquilo lá é um perigo para a saúde da gente. Então, depois que eu descobri que ele dá certo no Liquibrilho, ou seja, na resina acrílica, que fica a mesma coisa, é ótimo trabalhar com isso aqui, tá? E rende demais. Aqui, eu coloquei só um pouquinho pra gente fazer umas cinturas aqui. E vou colocar um pouquinho de álcool, ó. Só um pouquinho mesmo. Pronto. É tipo que uma tampinha dessa de resina e menos da metade de álcool, tá? Ah, deixa eu falar pra vocês aqui uma coisa, rapidinho. Quando vocês forem fazer aí, vou pegar aqui a fita de Meire. Vou botar até aqui, cuidado com a fita de Meire. Esse aqui, ó, o comprimento dele aqui, quanto deu, ó. Até aqui deu 7,5 centímetros. A barriguinha dele, pra você pegar minhas referências, tá, gente? Deu 11 centímetros, tá vendo? Esse aqui é opcional, tá? Esse aqui, 6 centímetros. Barriguinha 6 centímetros também, então varia muito, entendeu? Você que faz também que você bem entender. É só mais ou menos pra você ter noção. Aqui já coloquei a resina e um pouquinho de álcool, agora vem com a purpurina. Vale a pena você comprar esse tamanho aqui, tá? Se você comprar aqueles potinhos pequenininhos, não fica caro pra você. Aqui vou pegar, ó. Um pouquinho de purpurina. É mais ou menos a metade de uma tampinha dessa, tá? Que eu coloquei aqui. E aqui já vou misturar, ó. E já começa a trabalhar. É bem prático trabalhar com ela, viu, pessoal? Muito prático mesmo. Eu amo. E rende demais. Tá vendo isso aqui, ó? Dá pra pintar muita coisa, acredite. Vocês vão ver aqui o que a gente vai fazer agora. Misturar direito. Prontinho. Vou pegar esse pedacinho de vidro aqui, que eu coloco aqui pra estar fazendo alguns trabalhos, principalmente esses. E é o que eu vou fazer com a amarela. Ó, aqui tava no pincel, aqui já pinta essa parte aqui todinha. Ela rende demais. Rende muito mais do que na goma laca. Nem se compara. Ó. Essa folha aqui vai estar presente na próxima aula de Natal, tá? Pintar aqui já mostro pra vocês. Sempre o amarelo, tá, gente? Quando vocês forem trabalhar com dourado. Ele ajuda mais, ó. Vou colocar aqui pra secar daqui a pouco. Lembra desse aqui? Olha o que eu vou fazer. Olha como isso aqui rende, gente. É impressionante, ó. Tá vendo? Sem falar que dá pra você fazer acabamento em vaso também. Ó, as laterais já ficam toda pintadinha, tá? Pinta aqui o cabinho. Tá vendo? Põe pra secar e olha o que vai acontecer. Olha, tá vendo? Aqui já tem algumas. Pra quê? Pra fazer a mesma montagem que eu fiz nesse aqui, certo? Que é esse aqui, ó. Tá vendo? Foi assim que eu fiz. E depois peguei aqui, ó. Depois que você pega aqui, vai e pinta logo, ó. A hastezinha dela de dourado. Tá vendo? Pronto. É simples, simples. Viu como é simples fazer uma pintura dourada? Olha esse aqui. Vamos pintar esse aqui? Rende demais.
Aquelas folhas de papel higiênico mesmo que a gente faz aqui. As folhas de papel higiênico vai estar também presente na aula de Natal, tá? Já faça logo aí a de vocês. Deixa no jeito que a gente vai fazer algo legal aqui. Já tô toda dourada. Ó, tá vendo? Que lindo. Se você querer fazer o trabalho, isso aqui não vai... Vou colocar naquele ali. E se você quer deixar o trabalho ainda mais requintado, que você pode estar fazendo isso, ó, para ele não aparecer. Aquela parte branca você não quer que apareça, pinta esse aqui todo de dourado, ó. Depois você vem trabalhar com as bolinhas. Depois de trabalhar aí você pinta. Eu vou deixar esse aqui para fazer isso depois. Então é isso. Essa daqui é aquela escura que a gente fez. Vou dourar ela só para vocês verem, ó. Ó que lindo. Tá vendo? Essa daqui é aquela marrom que fizemos aqui, ó. Eu consegui jogar o dourado nela também. Gasta um pouco mais de tinta, é como eu tô falando, né? O melhor mesmo é você pintar a folha de amarelo. Mas eu vou terminar de pintar essa aqui que eu pintei o outro lado. Tá sem acabar. Peraí que eu vou ensinar pra vocês como faz pra deixar essa folha tortinha assim, tá? Eu coloco em cima do vidro porque não solta, ó. Coloco aqui pra secar. E pronto. Acho que de complemento é só. Agora eu vou me organizar aqui pra gente estar montando um arranjo bem bonito. Mas a montagem vai ser bem rápida, tá? Isso aqui sobrou. Ela não seca tão rápido aqui na resina não, tá? Porque na goma laca você tem que usar ali correndo na hora que ela seca rapidinho. Aqui não. Aqui assim que eu terminar de gravar eu já vou pintar alguma coisa ali pra deixar pintado, tá bom? Vou me organizar aqui pra gente estar montando um arranjo. Pessoal, tudo prontinho aqui pra gente montar nosso arranjo. Vai ser rapidinho a montagem. Eu distanciei um pouco por conta da altura da caixinha, ó. Tá vendo? Deixa eu falar com vocês rapidamente aqui sobre essa caixinha. Ó. Essa caixinha tem uma altura de 23. Ela tem uma altura de 23 centímetros. Tá? E você corta o papel Paraná. Quem não for trabalhar com papel Paraná, pode estar fazendo essa caixinha e utilizando a técnica da serragem, que é nessa aula aqui, ó. Muita gente fazendo. Não tem o papel Paraná, faça com a serragem. Aqui eu cortei o papel na altura de 23 centímetros, 23, e fiz os vincos de 9,5. Aqui, ó, medi, vinquei 9,5, medi de novo 9,5, medi de novo, até formar uma caixinha, ó. Não tem segredo nenhum. O fundo aqui, ó, de papelão, 9,5 por 9,5, né, gente? E aí você coloca aqui e encaixa aqui, cola e vai formar sua caixinha. Quem trabalha com papel Paraná já sabe como que é a técnica. Coloca as camadas de papelão e faz o acabamento aqui. Foi só isso. Eu fiz isso aqui só pra demonstrar pra você, pra não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Deixa eu falar com vocês aqui antes da gente montar rapidamente. Ó, já sequinha, ó o resultado da folha amarela aí, tá vendo? Ó, aqui a tinta que sobrou, o que eu fiz? Eu pintei uma folha de papel higiênico. Essa aula, gente, é uma das aulas mais assistidas aqui do canal. E ela vai estar presente também aqui nos trabalhos de Natal. Essa folha aqui, ó, é nessa aula aqui do papel higiênico. Não deixa de assistir essa aula, tá? Principalmente você que tá fazendo trabalhos de Natal aí, pra você tá fazendo. Porque essa técnica é maravilhosa, ó. Olha que perfeição que fica essa folha. Aqui foram as outras que fizemos aqui. Ó o que você faz pra ela ficar... Eu acho que vocês viram ali uma que eu entortei, ó. Pega aqui, faz isso aqui, ó. Bem de leve, ó. Estica um pouco o EVA juntamente com o arame. Ó como que ela vai se dobrando. Aí você faz isso, ó. E aí ela fica assim, tá? Você pode estar fazendo aí. Essa aqui eu vou deixar assim. Deixa eu ver essa pequena como fica. Prontinho, ó. Pra tá complementando o nosso arranjo. Essa aqui a gente não vai utilizar não, tá? Foi só pra mostrar pra vocês a cor, porque ela tá na aula que fizemos aqui anteriormente. Aqui, ó. Coloquei 3 folhinhas nesse aqui, tá? Aquelas mesmas folhinhas que fizemos aqui.
Pode ser com as pontinhas alaranjadas também. Essa aqui eu fiz com a tonalidade um pouco mais forte, que ela vai ficar no lugar separado aqui do arranjo. Eu quero que ela dê um destaque diferente. Mas aqui, para ela ficar suave assim, você coloca a tinta no pincel e tira o excesso. Ou então você pode vir com um paninho úmido assim na hora que você pinta. Tem que ser quando você pinta. Essa aqui, no momento que eu pintei, se eu tivesse passado o paninho úmido na hora, ela teria ficado nessa tonalidade, tá? Mas eu que quis deixar ela assim com a cor mais forte para dar um destaque aqui que vocês vão gostar. Então aqui, ó. Essa aqui que montamos aqui, eu fiz aqui na cor bronze, tá vendo? E fiz aqui nas cores douradas. A gente não vai utilizar aqui, tá? A gente vai utilizar elas na próxima aula de Natal. E fizemos aqui nessas tonalidades, ó. Eu fiz um todo laranja, falta pintar o cabinho. Laranja com as pontinhas verdes. Aqui eu utilizei o EVA amarelo, usei o sépia e o laranja. Aqui a mesma coisa. Esse aqui eu utilizei o verde e a tinta cerâmica nas pontinhas. Lindo esse aqui, né, gente? Tá vendo? E esse aqui eu fiz um todo laranja. Esse aqui tá meio desengonçado, eu tava aprendendo, ó, mas ficou bonitinho, né? Aqui tudo eu vou utilizar depois, aos poucos, aqui com vocês. Agora preste atenção aqui, porque eu vou falar. Vocês lembram dessa aula aqui de complemento? Nessa aula aqui, ó, tem esse complemento aqui, tem esse aqui e tem esse aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link de todas as aulas aqui pra vocês. Da aula desses complementos aqui, tá? Abaixo da descrição tem os links. Tem esse aqui. Tá vendo esse complemento aqui? Se você querer fazer ele todo amarelo e você tá pintando de dourado pra fazer seus trabalhos de Natal, pode. Assim como eu fiz aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu peguei um desse aqui. Nem tive tempo de fazer um amarelo, não. Peguei essa cor aqui mesmo, ó. Peguei esse aqui que é feito com sépia mesmo. Agora, olha só o que eu fiz. Se fosse com amarelo, o dourado realçaria mais, tá vendo? Não ficou assim com a cor tão linda como eu queria, porque eu pintei no EVA dessa cor. Mas se fosse no EVA amarelo, ele ficaria lindo. Aí, o que que eu fiz? Fui aqui, ó, de um por um com o pincel pintando, pintava o cabinho e pintei de dourado. Mas mesmo assim, eles ficaram bonitos, tá vendo? Vai estar também na nossa aula de Natal. Já vai adiantando aí sua vida. Agora, vamos montar um arranjo, mas antes de montar, eu quero falar com vocês rapidamente sobre a flor que iremos usar aqui. Eu vou usar uma flor que fizemos anteriormente aqui, lembra? A Floriane, essa flor aqui, ó. Eu vou deixar o link também aqui da última aula que tivemos aqui com a Floriane, que é o nome da minha filha, eu coloquei o nome da flor. Eu adaptei ela para fazer esse arranjo aqui. Eu fiz uma Ariane maior. Inclusive, ela vai estar presente também na aula de Natal. Só que maior do que eu que fiz anteriormente, um pouco menor que essa que eu vou apresentar para vocês hoje. Ela ficou assim, ó. Essa aqui é a Floriane, ó. Igualzinho tá nessa aula que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Aqui eu usei a tinta amêndoa. Eu usei a tinta amêndoa PVA. Mas só um pouquinho, só para dar essa realçada nela aqui, tá vendo? O que mudou aqui foi o tamanho da pétala e o tamanho do miolinho. A pétala, eu vou deixar o molde para vocês aqui na descrição com o nome lá, Floriane. Vou deixar o molde da pétala e da folhinha para vocês, que eu também aumentei um pouco na outra folha. Esse miolinho, o miolinho lá, se não me engano, na flor original, era 7 por 7. Esse aqui ficou 12 por 8, tá bom? Uma medida de 12 por 8, certo? Para fazer o miolinho, ó. Tá vendo? A gente vai utilizar ela aqui. Então, eu já vou pegar nosso vaso aqui, que já tá com aquela técnica que a gente usa aqui sempre. Vou pegar esse lado aqui. E vamos começar a fazer nossa montagem. Aqui, ó, já vou pegar essas... Vou começar com essas folhas aqui, ó. Tá bom? Vou utilizar essas daqui. Vou utilizar essas duas aqui também. Eu vou colocar esse aqui no cantinho.
Agora aquele toque final aqui, gente, ó, preste atenção. Vou colocar esse aqui, ó. Deixa eu ver se ficou legal. Eu acho que ficou bom. Eu vou colocar esse aqui só pra dar uma quebrada nesse. Vou ver se fica legal com isso aqui. Ó. Será que ficou legal? Aqui depois eu vou colocar o musgo aqui, tá? Pode colocar esses matinhos, ó. Pra esconder toda a estrutura. Depois só vou tirar esse aqui pra pintar a hastezinha, mas eu vou deixar ele assim. Eu acho que ficou bom. É um arranjo de baixo custo. Olhando aqui de perto, gente, assim, como eu tô olhando aqui, não tem quem disse que é de EVA. Fica perfeito demais. O trabalho de EVA, se você saber trabalhar direitinho, ele dá um trabalho muito bonito, viu? Eu vou deixar assim, eu gostei. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vou deixar o link para vocês, vou deixar aqui o link de cada aula que eu citei aqui. Eu acho que foi isso, acho que vocês entenderam. Se ficou qualquer dúvida, pode estar perguntando. Viu como a taboa deu todo o destaque? Muito destaque, tá vendo? Ficou muito bonito. Se você querer fazer sem essa folha também, ó, pode tirar essa folha e colocar mais folhas aqui da flor de Ariane, ó. Um cachinho de folha aqui, acho que fica bonito também. Vou ver aqui, mas por enquanto ele vai ficar assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu virar essa flor pra cá mais um pouquinho. Mais assim. Qualquer dúvida pode estar perguntando. Não esqueça de deixar seu like. Até a próxima. Gratidão.